Amigos todos, mais uma vez estamos aqui com vocês e nesta ocasião queremos compartilhar com você e com vocês todos a palavra de Deus, né? Mas não só do Evangelho, mas também queremos fazer da primeira leitura e da segunda leitura. Quer dizer, a partir de hoje, se Deus quiser, estaremos comentando a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, tá? Por que isto? Bom, o motivo desta mudança tem relação com a nossa rádio do Rosário, que é a rádio católica aqui de Bragança, e que a partir já da mudança umas semanas atrás, concretamente acho que foi 2 ou 3 domingos atrás, estamos então transmitindo integralmente toda a programação da Rádio do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, católica, quer dizer, religiosa, vamos dizer mais em concreto, mais que católica. Programação religiosa, é claro que é católica, né? Porque nós somos católicos. Então, este é um desafio, um novo desafio que se nos apresenta e que nós queremos encarar, poder comentar com vocês, tanto a primeira leitura do Antigo Testamento, normalmente do Antigo Testamento, como também a segunda leitura, que é normalmente também uma das cartas paulinas ou petrinas, uma carta, né, de São Paulo ou de São Pedro. E, por fim, o Evangelho, que, como vocês já sabem, estávamos sempre fazendo isso, comentávamos com vocês todos a leitura do Evangelho. Então, eu vou começar. Feita esta pequena introdução, e a gente já se entendendo um pouco, como vocês podem imaginar, nosso tempo aumentou, nós não vamos ter mais só 25 minutos ou meia hora, como até agora nós tínhamos, nós vamos ter 40 minutos, quer dizer, aumentou o nosso tempo, portanto, nosso conteúdo também deverá aumentar. Vamos então começar um pouco, em primeiro lugar, com a primeira leitura, que é a leitura do livro dos Reis, livro do Antigo Testamento, livro dos Reis. Diz assim a primeira leitura. Naqueles dias veio também um homem de Baal Salissa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novos. E Eliseu disse: dai ao povo para que coma. Mas o seu servo, o servo de Eliseu, respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem, pois, distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta primeira leitura, vemos a figura do profeta Eliseu. O profeta Eliseu fora discípulo do profeta Elias, e foram 2 grandes profetas de Israel, capazes de fazer coisas maravilhosas, de fazer milagres, coisas extraordinárias, né? Eliseu pediu ao seu mestre Elias, sabendo que já estava na hora de partir, que
que distribuísse com ele a metade ou uma parte dos dons que ele tinha, dos dons extraordinários e do poder de Deus que ele tinha. E Elias disse para ele que se na hora em que ele for arrebatado, ele visse o carro de fogo, ele visse Elias sendo arrebatado, ele receberia esses dons. E efetivamente, estando os dois já se preparando, Elias foi arrebatado ao céu num carro de fogo, por cavalos de fogo. E dessa maneira foi separado de Eliseu. Eliseu não sabia se tinha recebido os dons ou o dom de Elias, mas Elias já tinha dado uma dica para ele. Disse Elias para ele: se você, quando eu for arrebatado, você chegar a ver o carro e os cavalos, quando for arrebatado para o céu, então você vai receber. E Eliseu viu o carro e os cavalos, saiu correndo atrás do carro, gritando pelo seu profeta, e Eliseu recebeu, pois, os mesmos dons de Elias, de forma que ele sempre foi considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Esse é o contexto da leitura que nós hoje estamos escutando. Mas a leitura em concreto se refere a uma passagem em que um senhor de Baal Salisa traz uma alforje com pães. E Eliseu pede para que os pães sejam entregues ao povo, sejam distribuídos com o povo. Ele não quer ficar com os pães. Ele quer que o povo coma daqueles pães. E assim, o servo então começa a repartir os pães com o povo e o povo comeu. Mas antes Eliseu tinha dito que, conforme a palavra de Deus, iria sobrar pão. E efetivamente, depois de ter repartido, depois de todo mundo estar saciado, os pães realmente sobraram. Ainda recolheram e guardaram pães daqueles que tinham sobrado, embora a multidão fosse grande. Esta passagem de Eliseu se parece muito com a passagem de Jesus, que vamos comentar logo mais. É a passagem do Evangelho de Jesus Cristo, no qual Jesus faz um milagre da multiplicação dos pães. Multiplica os pães, de maneira que toda a população, o texto faz questão de dizer que eram mais de 5.000 homens, sem contar crianças, nem mulheres, nem nada, só 5.000 homens. Então toda a população comeu e ainda sobrou uma boa parte daqueles pães. A população se saciou e ainda sobrou. Esse foi um milagre de Jesus. Como digo, nos lembra muito esta passagem de Eliseu, em que Eliseu mandou distribuir também os pães para a população, a fim de que todos eles comessem. Até aqui nós vimos a primeira leitura do Antigo Testamento. Normalmente são leituras mais curtas e são leituras que trazem sempre uma mensagem de Deus, uma mensagem do poder de Deus. O Antigo Testamento é um conjunto de livros, porque não é só um livro, são um conjunto de livros escritos durante aproximadamente 1.500 anos. São livros sagrados que os judeus
e os judeus realmente consideravam sagrados e que nós também consideramos sagrados, porque nestes livros está a palavra de Deus, está a mensagem de Deus. Não é que esteja a palavra textualmente, mas está a mensagem de Deus. Tudo aquilo que realmente nós precisamos conhecer para poder realmente viver bem a nossa vida cristã. É a mensagem de Deus. Pois bem, a palavra de Deus conservada nos livros sagrados, conservada por milhares de anos, chegou até nós na Bíblia, está recolhida na Bíblia. A Bíblia é o conjunto da palavra de Deus. Se quisermos saber o que Deus pensa, nós vamos encontrá-lo na Bíblia. Se queremos saber como Jesus agia, nós vamos encontrar isso na Bíblia. Tudo vamos encontrar na Bíblia a respeito de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade, que deram forma à palavra de Deus e que nos transmitiram essa palavra para que nós possamos vivê-la. De forma que na Bíblia encontramos a palavra de Deus. E nesta palavra de Deus nós vamos encontrar a salvação. Porque o que a palavra de Deus anuncia é para nós salvação, é vida, é salvação. Na segunda leitura, encontramos o apóstolo Paulo dando diversos conselhos à comunidade. A comunidade a qual ele se refere é a comunidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade bastante evoluída da Ásia Menor, que teve a sua importância não só na vida de São Paulo, mas também na história teve a sua importância como cidade importante, né? Como cidade realmente relevante na caminhada da história. E é aos habitantes de Éfeso que São Paulo se dirige. Melhor, eu iria corrigir isso. Melhor que aos habitantes, São Paulo se dirige à comunidade de Éfeso. Em Éfeso havia uma comunidade cristã. Surgiu com a pregação de Paulo e também de outros apóstolos, surgiu esta pequena comunidade que tentava viver o Evangelho. A comunidade de Éfeso. A esta comunidade, São Paulo vai dirigir uma atenção especial. Não só por esta carta, sino também pelo conteúdo da carta. Você vê que São Paulo tinha um carinho especial por esta comunidade. E ele começa se afirmando a si mesmo como prisioneiro de Jesus Cristo. Ele sabe que não se pertence mais. Ele sabe que a partir do momento em que ele aderiu à pessoa e à doutrina de Jesus Cristo, não se pertence mais. Agora pertence a Jesus. Ele diz: eu prisioneiro no Senhor. Eu prisioneiro no Senhor. Ele se sente prisioneiro em Deus. Mas vamos ler com atenção toda a leitura para compreender melhor no contexto todo o que Paulo quer nos dizer. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportando-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança na qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo,
um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto, como vocês podem ver, é breve, mas de um conteúdo muito rico. Paulo deixa um apelo à comunidade de Éfeso a viver a unidade. Não sabemos se a comunidade estava dividida, mas dá, pela maneira como ele insiste na unidade, dá a impressão de que sim, algumas divisões havia na comunidade de Éfeso. Tá? Por isso insiste em que é preciso caminhar juntos, porque só temos um único Deus, um único Espírito, tá? E um único Senhor, e neles devemos caminhar. Temos um só batismo, uma só fé, um só Deus, Pai de todos. Quer dizer, estamos unidos pelos mesmos, eu diria, sentimentos, pela mesma fé, pela mesma disposição para viver a vida de cristãos. A comunidade de Éfeso é uma comunidade que desde o começo vai viver a sua vida cristã de forma radical. É uma comunidade em que, mesmo havendo diferenças, algumas diferenças como os autores salientam, os autores bíblicos salientam, é uma comunidade que vive uma certa harmonia entre si. E aí se entende a insistência de Paulo para que a comunidade realmente viva essa harmonia, para que a comunidade realmente permaneça unida. E neste sentido, as palavras dirigidas por Paulo à comunidade de Éfeso têm muito a ver com nossas comunidades, onde nós precisamos realmente viver mais intensamente a unidade, onde muitas vezes, levados pelo orgulho ou por outros motivos, acabamos nos dividindo, criando partidos, criando grupos, que nem sempre são coisa de Deus. Então, Paulo nos alerta para a necessidade de que, já que só temos um batismo, que é o único batismo para todos, pelo qual nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, já que só temos um batismo, tenhamos também uma só fé, tenhamos um único Deus e tenhamos a mesma esperança em Cristo Jesus. É o apelo que Paulo faz àquela comunidade de Éfeso. Em definitiva, podemos resumir, é o apelo a viver a unidade. A viver a unidade, para que a comunidade viva a paz, a tranquilidade, o respeito e todos se amem como irmãos. Esse é, em definitiva, o objetivo de Paulo ao insistir nesta situação de um único Deus, um só corpo, etc., etc., um só batismo, etc., etc. Estamos unidos pelo mesmo laço, pelo mesmo batismo, pelo mesmo Senhor, pela mesma esperança. É isso que Paulo quer dizer à comunidade de Éfeso. Mas ele poderia vir aqui em nossos dias também, Paulo, e poderia também argumentar do mesmo jeito, vendo muitas vezes como nós andamos meio divididos, como muitas vezes não pensamos de forma coerente, como muitas vezes realmente queremos fazer a nossa vontade, ou cada um quer fazer a sua vontade, independente da vontade do outro. Isso manifesta, pois, uma falta de amor muito grande, que Paulo iria detectar rapidamente, porque ele era
realmente um homem muito suspicaz, que percebia as coisas com muita facilidade. Por isso, se essas palavras dirigidas à comunidade de Éfeso poderiam ser também dirigidas para nós, com certeza, com toda certeza. Escutemos então agora o Evangelho que é de João, do evangelista João. Diz assim: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os pães. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura do Evangelho de São João, texto de São João, no capítulo 6, nos fala precisamente desta multiplicação dos pães. Lucas também vai falar também desta, com alguns outros detalhes, mas vai falar também desta multiplicação dos pães que Jesus realizou para aquela multidão de gente. Embora Lucas não especifique o número, mas era uma multidão. Mateus especifica, diz que eram 5.000 homens, só homens, sem contar mulheres e crianças. Tá? Então, mas é interessante como Jesus, antes, vendo aquela multidão, ele pergunta como eles vão realmente alimentar aquela multidão.
Imagino que já devia estar perto da hora do almoço ou coisa parecida. E Jesus sentiu a necessidade de dar de comer àquela gente. Com certeza estava num lugar deserto, longe da cidade, ficava difícil voltar para a cidade. E Jesus sente necessidade de alimentar aquele pessoal. Mas como? Alguns apóstolos se aproximam de Jesus e dizem, olha, aqui tem um menino com 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para tanta gente como está aqui? Então Jesus, que sabia muito bem o que ia fazer, mandou que todo mundo se sentasse na relva, na grama, e assim a multidão se sentou toda na grama. E ele começou pegando nos pães e nos peixes e abençoando-os. Os abençoou. Muitas vezes nós sentamos para comer sem vencer a comida. Jesus nos deixa o exemplo como é importante abençoar aquilo que nós vamos comer. Pedir a bênção de Deus sobre os alimentos que nós vamos comer. Jesus abençoou aqueles pães e aqueles peixes. E depois os distribuiu, os repartiu. É interessante que o texto fala que ele mesmo, o próprio Jesus, o texto diz isso, o próprio Jesus foi repartindo, conjuntamente com os apóstolos, né? Eram muitos. Então, ele e os apóstolos foram repartindo os pães e os peixes, num gesto de serviço. Esses pequenos detalhes são importantes porque nos mostram a atitude de Jesus, que veio servir a humanidade e que, em concreto, vai servir esses 5.000 homens repartindo os peixes e os pães com eles, né? Então, depois de ter repartido e todo mundo ter se alimentado, ele não quer que o pão e o alimento em geral seja jogado fora. Ele quer que os pedaços sejam recolhidos, que tudo o que sobrou seja recolhido. Porque poderá servir para alimentar a outras pessoas. Jesus, então, depois de recolher tudo, né, e sendo evidente o milagre que ele tinha feito, recebe o reconhecimento daquela multidão. Mas veja, a multidão quer Jesus por quê? Não é porque acredite nele, inclusive nem porque acredite que seja um grande profeta. A multidão quer Jesus porque dessa maneira tem garantido o alimento diário, o pão de cada dia. Imaginem Jesus tornando-se rei deles e fazendo todo dia o milagre da multiplicação dos pães. Mas esse não é, digamos assim, não é a maneira de Jesus atuar. Jesus não quer isso. Jesus não quer. Por isso, quando ouve, chega um zum aos seus ouvidos de que querem fazê-lo rei, por interesse, é claro, não há outra coisa. Então, ele se retira, se afasta, vai longe, se separa, porque não quer entrar no jogo deles. O jogo seria muito simples de acolher, mas comprometeria toda a sua missão. Jesus tem outras maneiras de nos alimentar, muitas outras maneiras de nos alimentar.
que nós precisamos aprender. E uma delas é a Eucaristia, na qual Ele nos dá o seu próprio corpo como alimento e vida espiritual para todos nós. Jesus não só dá alimento, se dá a si mesmo como alimento para nós. E esta é a grande verdade que nem todo mundo entende, nem compreende. Tem muitas pessoas que não entendem. Mas Jesus está se doando todo dia, se oferecendo no altar, na celebração eucarística, todo dia para nós. Quando chega aquele momento da comunhão, é o momento em que Jesus se entrega. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Ele se entrega para que nós possamos nos alimentar com o seu corpo e com o seu sangue. Este é Jesus. Este é Jesus. E o seu projeto não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com, eu diria, com domínio sobre os outros, mas tem muito a ver com o serviço, como ele fez. Ele pegou lá os pães e foi servindo, juntamente com os apóstolos. Foi servindo e distribuindo com o povo. A sua missão é de serviço, não de dominação, mas de serviço. Essa é a sua missão entre nós. Nós muitas vezes não entendemos isto porque nos falta aquela dimensão mais espiritual para poder compreender que Jesus fundamentalmente é um servidor. Morreu por serviço a nós, veio ao mundo por nós e está no céu por nós. Por isso, nós devemos sentir-nos profundamente gratos a Jesus, que nos trouxe a vida, porque no pedacinho de pão, na hóstia consagrada, o que Jesus está nos oferecendo é vida. É vida. Vida espiritual, mas vida. Acolhamos sempre, irmãos e irmãs, esta vida importante para todos nós. Vamos ver algumas notícias que nós temos para esta semana, né? Esta semana ou para os próximos dias, nem sempre é da mesma semana, né? Bom, a primeira notícia está relacionada com a Assembleia do Regional Norte 2, que irá acontecer do dia 23 ao dia 26 de agosto. Né? Agosto é sempre o mês em que nós, os bispos, juntamente com todos os coordenadores de pastoral, as irmãs, enfim, e outros leigos, nos reunimos para refletir um pouco sobre a nossa caminhada pastoral. E nesta oportunidade sempre nós procuramos pensar aquilo que está nos faltando ainda na pastoral, e ao mesmo tempo procuramos também tentar encontrar novos caminhos, novas maneiras de evangelização, de chegar ao povo, de anunciar a palavra de Deus. Enfim, toda Assembleia tem essa finalidade de se adequar à realidade para ver a melhor forma possível de poder anunciar a palavra de Deus. Então, se Deus quiser, nos dias 23 a 26 de agosto, agora em agosto, estaremos reunidos em Belém para a realização desta Assembleia do Regional Norte 2. Norte 2, quer dizer, não é de todo o Brasil, é a Assembleia localizada do nosso Regional Norte 2, que compreende as dioceses do Pará, tá, e do Amapá. Então, se Deus quiser, estaremos lá. Eu estarei só
os 2 primeiros dias, depois eu tenho que viajar, tenho uma viagem para o Rio de Janeiro, mas pelo menos os 2 primeiros dias estão garantidos para participar desta Assembleia. No dia 14 de agosto, gravem bem esta data, tá? Deverá estar acontecendo a ordenação presbiteral dos diáconos José Ricardo e Aleuto Júnior. Como vocês sabem, a ordenação presbiteral torna o diácono presbítero, padre, tá? Então é a ordenação de padre que estará acontecendo nesse dia 14 de agosto. O local, se não estou mal entendido, deve ser aqui no Corolão. Foi o local escolhido pelos jovens para a ordenação. Me pareceu bem, porque é um lugar muito amplo, enfim, embora ainda estejamos em tempo de pandemia, mas é um lugar bastante amplo. Então, se Deus quiser, nesse dia 14 de agosto, faremos a ordenação de José Ricardo e Aleuto Júnior. No dia 2 de agosto, teremos reunião do Conselho Pastoral da Diocese. Tá? O conselho que trata da pastoral, do agir pastoral, irá se reunir para discutir um pouco a caminhada. Na verdade, depois da pandemia, nós ficamos todos um pouco desnorteados. Essa é a verdade, né? Nossas pastorais fraquejaram, porque não podíamos nos reunir, porque não tínhamos condições digamos assim, de poder conversar cara a cara, por causa da pandemia. Então, tudo isso acabou repercutindo em nossas pastorais, que enfraqueceram um pouquinho. Algumas delas, inclusive, nunca mais se reuniram, porque, como está a pandemia, ficava difícil, aquela coisa toda, né, que nós já sabemos. Então, o dia 2 de agosto, faremos essa reunião do Conselho Pastoral para discutir um pouco a caminhada da nossa diocese, a caminhada pastoral, tá? Como vocês podem imaginar, a diocese é uma entidade muito grande, que tem diversas dimensões, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão pastoral, tem outras muitas dimensões. Não vou enumerar agora todas, porque seria longo demais. Mas, então, só a dimensão pastoral é o Conselho Pastoral que vai se reunir nesse dia 2, se Deus quiser. Bom, já recebemos, e em breve deverá estar saindo, a lista dos ministros da paróquia de Santo Antônio Maria Zacaria. A paróquia tem muitos ministros extraordinários da Eucaristia, tanto na cidade como também no interior, né? Então o pároco solicitou a nomeação destes ministros. Uns tempos atrás nós estávamos fazendo a nomeação cada 2 anos, né? Não sei se ainda continuamos, acho que sim, ainda continuamos assim cada 2 anos. Então, como já completou o 2º ano, agora estaremos nomeando de novo os ministros indicados pelo pároco. Não sou eu que indico, como vocês podem imaginar, eu não conheço todos os paroquianos, não é? Quem melhor conhece é o pároco. Então é o pároco que indica quais vão ser os ministros extraordinários da Eucaristia. Tá? A lista estará saindo em breve, se Deus quiser. Tá? Também eu gostaria de acrescentar, né, que às vezes nas notícias nacionais, não é? Vem comentários sobre a igreja, vem comentários sobre a CNBB, vem muitos comentários, de alguma maneira denigrando a imagem também da igreja, né? E eu queria pedir a vocês também que defendam a igreja. Nós somos parte da igreja.
Recordem as palavras de São Paulo, recordem as palavras de São Paulo aos Efésios. Uma só fé. Nós temos que defender a nossa fé. Não é só contra os protestantes, não, porque muitas vezes não são só os protestantes que podem derrubar a nossa fé. Nós temos uma sociedade, muitas vezes, pautada pela ambição, pelo egoísmo, que realmente procura impor as suas ideias, inclusive sobre a religião. Então é importante defender, saber que se em algum momento somos atacados em nossa fé, nós devemos defendê-la, defender a nossa religião, nossa igreja, porque isso significa defender também Cristo Jesus, que está no meio de nós. Então não esqueça, é preciso realmente ter essa atitude de defesa da nossa fé no Senhor Jesus. E bom, por hoje nada mais, minha gente. Já comentei com vocês que esta ia ser uma nova experiência. Demorou um pouco, né? É mais demorada esta voz do pastor. E eu espero que este formato que agora estamos iniciando seja do agrado de todos. É um pouco cansativo, eu entendo. Mas a palavra de Deus deve ser anunciada e deve ser ouvida por todos nós. Porque depois nós temos a obrigação de transmiti-la, de levá-la àquelas pessoas que não a conhecem, de poder passar a palavra de Deus a outras muitas pessoas. Como faziam os apóstolos, como fazia São Paulo. São Paulo era assim. Ele ia anunciando a palavra de Deus por todos os lugares. Ele mesmo disse, às vezes de forma conveniente e outras vezes até de uma forma meio inconveniente. Mas em todo momento ele anunciava a palavra de Jesus Cristo. Nós também temos que defender a nossa fé em Cristo Jesus e tornar-nos evangelizadores, anunciadores da palavra de Jesus a todas as pessoas, não importa da religião que sejam, mas a todos devemos transmitir nossa palavra. Que Deus nos abençoe, nos conceda muita paz e tenham todos um bom dia.